cada episódio que passa, mais e mais verdades estão sendo reveladas à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Mas ainda há muitas outras verdades para serem desvendadas. Entre elas, a verdade sobre os profetas, pessoas comuns como eu e você, que foram escolhidas por Deus para trazerem ao mundo mais entendimento sobre as verdades bíblicas. A verdadeira Igreja de Deus é identificada por duas características, segundo a Bíblia. Acompanhe a leitura de Apocalipse capítulo 12, o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os símbolos do Apocalipse devem ser interpretados. Dragão é uma referência a Lúcifer, mulher representa a Igreja de Deus. João está retratando uma luta feroz entre o inimigo e o povo de Deus. No céu, Lúcifer lutou contra Deus, mas perdeu. Já que ele não conseguiu vencer a Deus, usa de uma estratégia covarde para atingi-lo. Ele faz sofrer, causa problemas na vida dos seres humanos, pois sabe que assim atinge diretamente ao Criador. O povo de Deus é reconhecido por algumas características. Primeiro, guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, conforme estão escritos na Bíblia e não na adaptação feita pelos seres humanos. Deus não autorizou ninguém mexer nos mandamentos. Não existe nenhum texto na Bíblia que permita ao ser humano dizer no lugar de Deus o que deve e o que não deve ser feito. Segundo, o povo de Deus teria o testemunho de Jesus. E a pergunta que se faz agora é: o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 nos ajuda a entender. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. No livro do Apocalipse, também nos é revelado que apareceriam falsos profetas, que fariam grandes sinais e maravilhas diante dos olhos das pessoas. Em Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14, a Bíblia nos diz: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por causa disso, torna-se evidente a necessidade de sabermos separar os verdadeiros dos falsos profetas. O Apocalipse é um exemplo acerca da decisão de Deus de utilizar profetas para transmitir suas mensagens aos seres humanos. Esta foi a forma que Deus usou para dar o conteúdo de toda a revelação bíblica. Por meio dos profetas, Deus revela para o seu povo os seus planos e também fala sobre o futuro. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, diz Amós capítulo 3, o verso 7. Nem todos os profetas que Deus usou escreveram partes da Bíblia. Podemos contar pelo menos 12 que não são autores de textos bíblicos, mas que são mencionados como profetas verdadeiros pela própria Bíblia. Um dos mais notáveis exemplos é de João Batista, que batizou o Senhor Jesus nas águas do Rio Jordão. Jesus disse que não havia profeta maior do que ele, mas não temos nenhum livro ou texto de João Batista na Bíblia, exceto as referências encontradas nos Evangelhos. Isso quer dizer que o dom de profecia não foi dado apenas para escrever a Bíblia, mas Deus usou para também outros propósitos. Outro fato interessante que notamos na Bíblia é que Deus não faz discriminação de sexo para o dom de profecia. A Bíblia nos fala que mulheres exerceram a função profética, como Ana, Miriam, Débora, Ulda e no Novo Testamento, as 4 filhas de Filipe. Outro ponto importante é que o dom de profecia não acabou quando a Bíblia terminou de ser escrita. Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, nos apresenta: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. A referência que Joel faz é quanto ao futuro. O dom de profecia acompanharia o povo de Deus até o fim. Pedro, quando usa o texto de Joel, diz o seguinte:
Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Atos capítulo 2, versos 16 e 17. Últimos dias é uma referência ao tempo que antecede imediatamente a volta de Jesus. O povo de Deus seria guiado pelo dom de profecia. Quando Jesus voltou para o céu, ele deixou a missão de pregar as verdades para os discípulos. Eles levariam a mensagem de salvação para todo mundo, acompanhados do Espírito Santo. Para cumprir essa missão, Jesus concedeu dons para a sua igreja. Paulo nos apresenta. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. O próprio texto explica os motivos de Deus em dar dons espirituais, a edificação da igreja. E o conteúdo da profecia para Deus é algo muito sério. No final do livro do Apocalipse, quando as revelações a João estavam chegando ao seu fim, ele ainda nos diz: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22 e o verso 19. Quando abrimos a Bíblia, estamos diante das palavras de Deus, e isso é muito importante. Quem modificar o conteúdo da revelação para atender qualquer tipo de interesse está em perigo. É importante obedecer ao que Deus nos revelou. Apocalipse capítulo 22, verso 7 apresenta: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No Antigo Testamento, encontramos um exemplo de como Deus abençoa aqueles que respeitam a sua revelação. Moisés fora educado na corte do Egito como príncipe e provável herdeiro ao trono. Isso significa que ele recebeu todo o conhecimento da medicina egípcia. Os papiros médicos da antiguidade mostram que os egípcios possuíam muito conhecimento em medicina curativa. Moisés escreveu muita coisa sobre saúde no Pentateuco, mas praticamente nada disse sobre a medicina curativa. Ele não estava influenciado pelas ciências dos seus dias, porque o ensino de Moisés estava baseado na revelação, a educação sobre saúde para evitar doenças. Quais foram os resultados? No Egito, a média de vida dos faraós era de 50 anos. Em Israel, segundo o Salmo 90, a média de vida era de 70 anos ou mais. Deus abençoou aqueles que creram na revelação profética. Jesus deixou uma advertência quanto aos últimos dias também, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24 e o verso 24. Esses falsos profetas seriam os responsáveis por introduzirem na igreja mentiras que destruiriam a verdade, para enganar aqueles que buscam fazer e cumprir a vontade de Deus. Mas a Bíblia nos dá algumas chaves para sabermos se o profeta é de Deus ou não é. Uma dessas chaves está em Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Os milagres em si mesmos não são provas de que um profeta seja inspirado por Deus. Apenas demonstram que há por trás dele um poder sobrenatural. Na época de Moisés, os magos do Egito também fizeram milagres para impressionar as pessoas, e inclusive o próprio Moisés, quando ele pedia para que o faraó permitisse a saída do povo de Israel. Satanás tem também poder de operar milagres e às vezes se disfarça como anjo do Senhor. Se todos os ensinos desse profeta não estiverem em harmonia com a Bíblia, ele é um impostor. A Bíblia nos apresenta diversas características do verdadeiro profeta. Primeiro, suas profecias quanto ao futuro se cumprem completamente, segundo Jeremias capítulo 28 e o verso 9. Segundo, ele não induz o povo a afastar-se de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 13, versos 13, 14 e 15. Terceiro, fala o que Deus lhe pediu para falar e não o que ele quer dizer, conforme Jeremias, capítulo 14, verso 14.
Quarto, fala guiado pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Quinto, reconhece e aceita a encarnação de Cristo, de acordo com 1 João, capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Sexto, a vida do profeta apresenta bons frutos do seu caráter. Mateus, capítulo 7, verso 15 e 16. Deus escolheu diferentes maneiras de se revelar para os profetas. Em Números capítulo 12, versos 6, 7 e 8, encontramos 3 maneiras diferentes. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Visão, sonho, boca a boca. Deus não fala por meio de bolas de cristal, pela palma da mão, xícara de café, astrologia ou por meio dos mortos. A Bíblia descreve alguns aspectos físicos dos profetas, enquanto eles estavam em visão. Veja, por exemplo, Daniel. Daniel perdeu as forças físicas. Diz a Bíblia em Daniel capítulo 10, verso 8. Depois, Daniel recebeu forças físicas sobrenaturais. Daniel capítulo 10, verso 18 e 19. Daniel ficou sem fôlego. Diz Daniel capítulo 10, verso 17. Ficou sem falar. Daniel capítulo 10, verso 16. Inconsciente quanto àquilo que acontecia ao seu redor. Daniel capítulo 10, versos 5 a 8. O profeta podia ter também seus olhos mantidos abertos durante a visão, segundo Números 24 e o verso 4. Paulo apresentou para a igreja de Tessalônica 3 conselhos com relação às profecias. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 20 e 21. Deus tem uma promessa também para os que são fiéis diante das mensagens proféticas. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, é prometido àqueles que ouvem a profecia: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crer nos profetas do Senhor é a mesma coisa que crer no Senhor que enviou o profeta. Precisamos dar ouvidos e viver tudo aquilo que Deus nos faz conhecido através das profecias. No Apocalipse, encontramos que a igreja no tempo do fim seria acompanhada pelo dom profético. Deus levantaria nos últimos dias, mais uma vez, a profecia para conduzir o seu povo nos momentos mais críticos da história. Um profeta jamais pode dizer algo diferente ou contrário ao profeta que veio antes dele. Essa é uma característica importante do profeta de Deus. O dom de profecia, que acompanharia a igreja de Deus nos últimos dias, não substitui a Bíblia e não contradiz a Bíblia em nada. Quando estudamos a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vemos como, em meio de um impressionante emaranhado de riscos e dificuldades, as mensagens inspiradas chegavam por meio de uma jovem chamada Ellen White, deram a segurança e a direção que a igreja precisava. Quem foi Ellen White? Ela nasceu em Gorham, Maine, nos Estados Unidos da América, no dia 26 de novembro de 1827. Seus pais, Robert e Eunice, eram membros da Igreja Metodista e mais tarde tornaram-se adventistas do sétimo dia. Tiveram 8 filhos. Ellen e sua irmã gêmea Isabel são as caçulas. Ellen ouviu a pregação de Guilherme Miller, pesquisador da Bíblia, que interpretou a profecia dos 2.300 anos de Daniel, capítulo 8, verso 14, terminando com a volta de Jesus, o que na época lhe impressionou. Em 1843, foi expulsa da igreja metodista por causa das suas crenças, que eram diferentes da igreja onde estava. Casou-se com Tiago White no dia 30 de agosto de 1846. Tiveram 4 filhos, todos meninos: Henrique, Edson, Guilherme e John Herbert. A sua primeira visão aconteceu em dezembro de 1844 e a última que se tem notícia aconteceu no dia 3 de março de 1915. No dia 6 de agosto de 1881, faleceu seu esposo Tiago. Ellen ficou viúva quando tinha apenas 34 anos. Além dos Estados Unidos, ela também trabalhou na Europa e na Austrália. Durante 70 anos, por meio de mais ou menos 2.000 visões e sonhos, Ellen White orientou o sólido sistema educacional adventista, a obra de publicações, a reforma de saúde, entre outras.
A vida de milhares de pessoas foram mudadas por causa do seu ministério. Ellen White faleceu em julho de 1915, mas os seus escritos continuam falando. Sendo que Deus fala através de profetas verdadeiros, há muitas mensagens que você precisa conhecer. Deus tem falado mais com a humanidade do que as pessoas imaginam. É preciso buscar o que Deus tem para lhe dizer. E eu tenho certeza que essas mensagens proféticas mudarão a sua vida. Acompanhe o texto de Ellen White, que fala de uma profunda esperança que temos, a libertação completa do mal. O grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e alegria vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e felicidade por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. A Grande Esperança, página 105. Esse é o plano de Deus para a vida dos seres humanos. Restauração, perfeição e eterna satisfação. Aceite as mensagens de Deus e agradeça a Ele pelos profetas, porque cada mensagem profética vem acompanhada de um bilhete de amor. Deus te ama e quer te salvar. Ele não quer que você sofra e por isso deixou um mapa para lhe ajudar nas suas escolhas e decisões. Lembre-se de uma coisa, você não está sozinho. A mensagem profética está aí para lhe ajudar, para conduzir a sua vida. Eu quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus querido, nós te agradecemos pelas profecias. Assim sabemos por onde andar. Com segurança colocamos os nossos pés na estrada dessa vida, sabendo que o Senhor nos conduz e que o Senhor nos guia. Abençoa este teu filho, esta tua filha que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. Durante toda a história do pecado, encontramos o inimigo de Deus usando as mais diferentes e variadas estratégias para levar o povo de Deus ao abandono da verdade. A Igreja de Deus é identificada através da Bíblia e das profecias do Apocalipse. A profecia indica que a Igreja verdadeira de Deus não se entregaria às mentiras, mas teria que fugir para o deserto. Mas qual é esta igreja que diz ser a guardadora das verdades bíblicas? E as outras igrejas e religiões? Por que existem tantas crenças? Para saber as respostas, não perca o próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.